Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas aquisições agora do mês de agosto. Eu acredito que não vai chegar mais nenhum livrinho por enquanto, só se tiver uma mega oportunidade, mas do contrário serão esses nesse mês. Dentre os livros que eu comprei, somente um deles já constava na minha lista de desejados no Scooby. Scooby, para quem não conhece, é uma rede social para leitores. Então lá nós fazemos o cadastro dos livros que nós temos, que nós desejamos comprar, que nós queremos ler, o que já foi lido. É um gerenciador assim de leitura, é muito bom, é bem interessante para quem costuma ler bastante ou quer meio que organizar o seu sistema de leitura. É bem legal. Eu vou deixar o link na descrição do meu perfil pessoal e do perfil do canal para quem tiver interesse em conhecer ou fazer parte da rede social. Acho que vale muito a pena. Eu vou começar então com o livro que consta na minha lista, de desejados, que esse foi, eu realmente entrei lá para comprar, que é esse livro aqui, a Guia da Tipologia Extraterrestre. Essa daqui é a segunda edição do livro. Depois que eu comprei esse livro, que já estava para chegar, eu entrei no site da revista UFO há poucos dias e estão lá anunciando a venda da terceira edição revisada e ampliada. Enfim, isso aqui vai servir para ter um prévio conhecimento, ver se é interessante, enfim. O livro, ele é uma publicação da Biblioteca UFO, que faz parte da revista UFO. Também vou deixar o link na descrição. Ele foi publicado em 2018. O Tiago, o autor do livro aqui, ele é o Tiago Tichetti, Tiago Luiz Tichetti, eu acho que deve ser assim que fala o sobrenome dele. Se não for, perdoe-me. Esse daqui, não sei se dá pra ver, tá com sombra, é o autor. Só dar uma lidinha aqui sobre ele. Ele é administrador de empresas e co-editor da revista UFO. Consagrou-se como ufólogo de destaque nacional ao ter publicado seu primeiro livro, Quedas de UFOs. Foi lançado pela Biblioteca UFO também. Hoje é autor de inúmeras obras e agora dessa nova edição do Guia da Tipologia Extraterrestre. É claro que nós estamos falando de 2018 e a biografia do autor deve ter se atualizado, mas é mais para que tenham uma ideia de quem seja. Ele também é colunista de uma revista inglesa que trata sobre ufologia e integrante da Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, autora da campanha UFOS, Liberdade de Informação Já. Interessante o tema. Aqui, olhando no sumário, ele faz um embasamento, do que se trata esta obra, como ela está mais ou menos organizada. E aqui no capítulo 2 ele faz uma classificação dos seres, Então, ele traz 4 classes: classe humanoide, classe animalia, classe robótica e classe exótica. E dentro dessas classes ele vai colocando a tipologia dos extraterrestres que foram relatados ou que tiveram testemunha de pessoas que disseram terem encontrado ou terem sido contactados por esses seres. Então aqui é bem interessante a forma como ele fez, porque fica bem organizado. Então ele colocou aqui, ele coloca, por exemplo, aqui, classe humanoide. Então, depois ele já vem aqui com uma ficha técnica, Então, a classe, tipo, variante, altura, traços que são marcantes, qual foi o local, onde ele foi visto, foi encontrado, data do registro. É bem interessante, tá vendo? Não sei se dá pra ver. E aqui embaixo ele coloca um pouco do relato que foi testemunhado. E do lado, a imagem do tipo extraterrestre que está sendo falado. É um livro que tem bastante imagens. Deixa eu ver se dá para mostrar um pouquinho para vocês. Tem que ver uma forma que fica melhor de mostrar. Então tem umas coisas
bem estranhas, mas enfim, eu não li ainda, né? Chegou esses dias, mas é interessante para curiosear, ver como que é, o que está sendo dito, como funciona, enfim. Mas interessante, isso aqui foi o primeiro livro. O próximo livro é este daqui, Campos de Energia Humanos. Achei bem interessante o título, achei bonita também a capa. O autor Colin A. Ross, Uma Nova Ciência, Uma Nova Medicina. O autor, aqui ó, carinha dele, ficou muito reflexo. E fala o seguinte: ele é um renomado psiquiatra, pesquisador, autor e conferencista no campo da dissociação e transtornos relacionados ao trauma. É fundador e presidente de uma instituição também com seu nome, de psicologia e traumas. É autor de mais de 135 artigos publicados em revistas e jornais. Gente, é complicadinho um pouco ler essas informações do livro, porque considerando a data de publicação do livro, tá? Com certeza, a biografia do autor foi atualizada. Mas é um livro de 2009, então temos aí um bom tempo, né? Então aqui só um pedacinho da sinopse, não vou ler tudo não porque é muito comprido, tá? Mas ele trata de assuntos relacionados à mente, aos campos energéticos, à medida bioenergética e aos estudos sobre a consciência. Nele, o psiquiatra propõe uma revolucionária teoria, a de que o campo de energia humano, também chamado Chi, aura, força vital ou espírito em diferentes sistemas filosóficos ou religiosos, e o campo bioeletromagnético do corpo humano, reconhecido pela ciência e pela medicina convencionais, são, na verdade, a mesma coisa. Então, chamou atenção também, como aí esse pedacinho. Então, aqui no sumário, ele traz alguns capítulos. O espírito é uma propriedade geral da matéria, a mecânica quântica e os campos de energia humanos, o cético e o crente, os dois lados do dualismo. Então é bem interessante aqui que nós temos um autor que ele é médico, é alguém mais científico, né? Não é só a questão do espiritualista. Então eu fiquei curiosa para ler o livro. Então esse aqui, Campos de Energia Humanos, comprei. Gente, esse daqui foi um acaso, porque eu estava no mercado fazendo compras e tem um espacinho lá de livros que nunca tem nada, porque eu sempre... É aquela coisa de bibliotecário ou de apaixonado por livros. Você não pode ver livro em algum lugar que você tem que parar para ver, mesmo que você já tenha passado várias vezes por lá, é necessário sempre parar. E ó, compensou parar, porque eu vi uns livrinhos até que interessantes. Então esse aqui foi um deles, R$12, gente. O próximo livro é esse daqui. Também fiquei interessada por conta do título. O fim da religião e o renascimento da espiritualidade, resgatando todo o potencial do sentimento humano. Também da editora Cultrix, ou Cultrix. Autor Joseph Chilton Pearce, autor de O Fim da Evolução. Então aqui tá a carinha do autor. Deixa eu ver, um livro que foi publicado em 2007. Também é um livro que já tem aí uma jornadinha. Mas gostei também dos capítulos do sumário. Deixa eu só falar um pouquinho sobre o autor. Lembrando, gente, que na atualização. Joseph é autor de muitos livros, entre eles O Fim da Evolução, já publicado pela editora Cultrix. Desde o início dos anos 70, conduz palestras e seminários sobre as novas necessidades das crianças e a evolução da sociedade humana. Aqui no sumário, eu gostei dos capítulos. Fala o seguinte: a cultura, a primeira parte é essa, a cultura como campo de efeito negativo e o fenômeno da mente.
Então, dentro dessa primeira parte, tem temáticas como a cultura e a escuridão da mente, a cultura e a guerra, a mente e os campos mentais, a mente e a percepção intuitiva. Então, tem 3 partes. Depois, a segunda parte, o conflito entre a biologia e a cultura. E a terceira parte, o renascimento do espírito e a retomada da evolução. Aqui um pouquinho sobre a obra, ele fala o seguinte: estamos acostumados à variedade infinita de comportamentos cruéis e violentos noticiados na mídia, que nos mostra diariamente pessoas sofrendo ou morrendo nas mãos de outras pessoas. A pergunta inevitável é: essa violência e crueldade são próprias da natureza humana? Somos mesmo seres tão bárbaros? Em O Fim da Religião e o Renascimento da Espiritualidade, o autor defendeu o potencial humano ao longo de toda a sua vida e responde com um não enfático e convincente. Ou seja, ele não acredita que nós somos bárbaros por natureza. Então aqui é um livro que está entre espiritualidade e psicologia. Essa aqui foi a minha segunda aquisição, terceira aquisição do mês. Na verdade, comprei todos juntos, esse aqui no Mercadinho, Santo Mercadinho. Vou mostrar aqui o quarto, chama A Guardiã de Todas as Coisas, uma história épica e biográfica da memória humana. Achei linda. Na verdade, eu vi esse livro aqui primeiro e me chamou muita atenção pela capa, porque a gente come com os olhos, né? Muitas das vezes. Então, me chamou a atenção a capa desse livro aqui, que eu achei lindíssima. Também da editora, deixa eu ver aqui, também da editora Cultrix, ou Cultrix. Então, aqui é o livro de Michael S. Maloney, o autor, Maloney. O livro foi publicado em 2012. Ele é um dos escritores de tecnologia mais conhecidos da atualidade. Há mais de 25 anos escreve sobre o Vale do Silício. Também trabalhou como repórter, sempre voltado para tecnologia, empreendedorismo. Então aqui ele fala sobre encontrando uma voz, a memória como palavra. A caverna da iluminação, a memória como símbolo. Argila, junco e pele, a memória como meio. Achei interessante essa forma como foi colocada. Só fazendo uma breve leitura sobre a obra, ele traz aqui: Maloney examina a história da memória humana e mecânica e seus momentos decisivos, que não apenas mudaram nosso relacionamento com essa faculdade magnífica, mas também modificaram nossa estrutura humana. Deve ser interessante saber um pouquinho sobre, historicamente, sobre a mente, mas não só o seu funcionamento, mas ela como guardiã de informações. Essa daqui foi a minha quarta aquisição. Bom, trazendo aqui a minha quinta aquisição, esse livro aqui, A Revolução do Amor, um convite à reflexão cristã, de Renato Alexandre, publicado pela editora Ágape. Achei muito bonitinho esse livro. Ele me chamou a atenção, para dizer a verdade. Eu acho que assim, sabe quando você quer ler alguma coisa que não seja tão técnica, tão aprofundada, algo mais leve, mais positivo? Eu acho que deve ser esse livro aqui. É um livro que foi publicado em 2015. Então, lendo aqui um pouquinho sobre a sinopse do livro. Jesus disse que chegaria o dia em que o amor diminuiria devido ao aumento da maldade humana. Temos presenciado um índice significativo de crimes, violência e medo. É um tempo de grandes incertezas, em que as pessoas estão cada vez mais desconfiadas de seus semelhantes e buscam apenas o próprio bem-estar. Mas de nada adianta ficar aqui no mero exercício intelectual, e sim, antes lançar um apelo baseado no afeto, a um verdadeiro engajamento em uma vida transformada a partir do interior do homem. O amor descrito e explorado nesta obra de forma didática e inovadora não é um sentimentalismo barato e vazio de significados, antes consiste na atitude de promover o bem ao próximo.
O sumário, ele fala sobre a revolução do amor, o conceito de amor, o amor em uma sociedade de consumo, o amor tédio e o espetáculo, o amor enquanto modo de viver autêntico. Enfim, ele traz uns capítulos que eu achei interessante. Se a abordagem for bacana, é interessante. Então esse daqui foi a minha quinta aquisição desse mês. O sexto livro e último que eu comprei foi esse daqui, A Ciência de Avatar, a verdade e a ficção por trás das tecnologias do filme de maior bilheteria de todos os tempos. De Stephen Baxter. Deixa eu ver se tem aqui a imagem do autor. Então, o Stephen é um dos mais destacados escritores de ficção científica de sua geração, com obras publicadas em várias partes do mundo. Já recebeu prêmios importantes no Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Deixa eu ver esse livro aqui, ele é de 2012. Eu comprei esse livro, eu sou apaixonada pelo filme Avatar. Apaixonada. Quando eu vi a primeira vez esse filme, eu fiquei assim maravilhada e chorei e lindo, mexeu demais comigo. Me atraiu esse livro porque ele fala a verdade e a ficção por trás das tecnologias. Isso atraiu a minha atenção porque em algumas das minhas projeções eu vi coisas que lembravam muito o Avatar. E como nós sabemos que nesse universo espiritual, muitas das coisas que vêm como ficção pra gente aqui, nada mais é do que a realidade do outro lado, ou muito parecido com a realidade do outro lado. Então eu me senti atraída em ler, em ver, conhecer o que está dizendo essa obra. Aqui um pouquinho da sinopse, ele fala o seguinte: as respostas são relevantes. Avatar de James Cameron é o filme mais bem-sucedido de todos os tempos, mas esse épico da ficção científica contemporânea tem suas raízes em descobertas científicas reais. Cameron nos fornece um vislumbre da vida em um mundo distante, imaginado em minuciosos detalhes. Para que a espécie humana sobreviva, muitas pessoas, inclusive personalidades como o professor Stephen Hawking, afirmam que devemos colonizar outros planetas além do nosso sistema solar. Da física das viagens no espaço exterior, à química antigravitacional e da extraordinária flora e fauna de Pandora, a possibilidade de transferência de consciência para outros corpos, o autor de A Ciência de Avatar revela que às vezes podemos estar muito mais próximos do mundo de Avatar do que nossa mente pode imaginar. Baxter nos revela também que algumas vezes nossos muitos aspectos do mundo ecológico equilibrado de Avatar são algo totalmente impossível. Ou seja, estamos entre a ficção e realidade ou não. Me chamou a atenção esse livro e a informação nunca é demais, a nível de curiosidade. Estes todos aqui eu comprei no mercado, paguei R$12 cada um. Só esse daqui que eu comprei na biblioteca da UFO mesmo, lá na loja da UFO. Esse aqui eu paguei, eu não vou lembrar, gente, R$60, se não me engano foi isso. Tá, a edição, a terceira edição que está sendo lançada agora, tá com preço promocional. Então quem se interessa, quem tem interesse, corre lá e aproveita, porque logo acaba. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de compartilhar, as minhas aquisições desse mês. Se gostou, curta, compartilhe, siga as nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, o Scooby, entra lá para conhecer se você não conhece, é uma rede social bem bacana. E eu fico aqui e espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Obrigada, até mais.